E mais tarde, quando eu receber a ligação, já sabe, viu? Não esquece que tem gente do sexto e do sétimo que não atualizou as atividades e vai ficar com nota baixa, porque eu já avisei, já mandei mensagem no privado, já liguei para a mãe, já liguei para o pai, já liguei para todo mundo, até para o papagaio de Dom Pedro II e não atualizaram. Só poucos que atualizaram, tem aqueles que fizeram tudinho e eu dei ok. Mais tarde eu vou passar o segundo relatório, se não tiver feito, eu vou pegar e falar com o pai ou a mãe. Eu vou pegar o telefone do pai ou a mãe com a diretora, que a diretora mandou ligar. Ô, professor. Pronto. Certo. Quem estiver terminando, quem estiver fazendo, eu estou recebendo. Cada vez que você faz umas coisas aí no Google Sala de Aula, eu recebo as notificações. Professor Gaudêncio, 20 minutos da aula, viu? Certo. Pronto, pode começar. Professor. Oi, Ícaro. Eu estou dizendo, a tarefa para atualizar é aquelas que o senhor está mandando? É, também. E as antigas, que tem gente que nem atualizou. Tchau, boa aula. Bora, Ícaro, vamos continuar. A gente ficou em qual número aí? A gente ficou no número 5. Então vamos para o 6. Explique como medir a pressão atmosférica. Explique como medir a pressão atmosférica. Peraí. Certo? Explique como medir A pressão atmosférica. Explique como medir A pressão atmosférica. a pressão Atmosférica. atmosférica. Pronto. Pronto, bora para a próxima. Fale sobre temperatura. Número 7. Eita. Fale sobre temperatura. Fale sobre temperatura? É. Não. Fale sobre temperatura. Peraí. Fale Sobre temperatura. Merda. Pronto. Bora, a próxima. 3 linhas para lá. Tá bom, tá certo. Crie a próxima, posso ir? Pode. Então, olha, escuta. Crie de temperatura do seu conhecimento. Você vai criar, você dá um exemplo para saber onde tem a temperatura maior ou menor. A pergunta é, pessoal, ó, crie exemplo de temperatura de acordo com seu conhecimento. Certo. Onde você encontrar a temperatura mais alta, mais baixa, do jeito que você, se você conhece. Cria exemplos. Você pode repetir? Escuta aí, olha, um de cada vez. De vários cantos, eu vou pesquisar a temperatura, vou dizer Sofia, Eu repeti a pergunta. eu vou repetir, ó. Crie exemplo de temperatura de acordo com seu conhecimento. Criar. Crie exemplo de temperatura de acordo com seu conhecimento.
Ô, professor, Diga. um exemplo de temperatura com seu conhecimento. Eu vou botar Você, aqui esse mundo. Você vai responder. você vai criar exemplo de temperatura de acordo com o seu conhecimento. Pronto. De acordo Com o seu conhecimento. cria de temperatura com o seu conhecimento. Copiar tudinho. Já copiaram? Peraí que eu tô fazendo. Cria exemplo de temperatura e um exemplo de conhecimento da De acordo com o seu conhecimento. É assim mesmo, Ícaro. É assim mesmo. Peraí que eu tô só terminando. Cria um exemplo de conhecimento da temperatura, né? De acordo com o seu conhecimento, de acordo com o que você já viu, já estudou e conhece no dia a dia. Aí você pode estudar e ir escrevendo e dar o exemplo que de hoje a hoje você me diz como você fez, você e os outros. Agora, vamos para a correção que está mais atrasada. Diga aí, Sofia. Qual é a questão que você falou? Professor, Diga. Essa que eu parei, deixa eu olhar. Diga, Levi. é aquela lá. Cite Não os sei se a fatores gente já fez. e fale sobre eles. É os fatores do clima e falar sobre eles, não é isso? Aham. Pronto. Diga o primeiro fator aí. O Eu que você coloquei fez? latitude, altitude, massa de ar. Diga, Eve, você fez também assim? Peraí, professor, deixa eu ir na página aqui, porque o meu tá dividido em duas matérias, porque a outra acabou. Então, Sofia, você falou o que sobre altitude? Altitude, Sim. falei assim. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois essas condições, as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem calor e umidade. Tá bom, correto. Aí, você disse maritimidade também, não foi? Uhum. Ícaro, diga aí o que é maritimidade. Eu não fiz, eu faltei. Ah, você não fez? Foi porque eu tava com problema técnico. Ô, professor, eu não botei sobre calma aí. Magnitude. Professor, eu acho que isso aí foi quando o meu celular tava quebrado, viu? Eu tava com problema na internet. Certo. Mas a internet agora está em ordem, né? Ah, Professor, eu não escrevi sobre magnitude. Diga aí como você Professor. fez, Sofia. Eu não escrevi sobre eu escrevi sobre latitude, altitude, massa de ar, continuidade de maritimidade e correntes marítimas. Não, maritimidade e continentalidade. Tá certo. Porque, diga aí sobre maritimidade e continentalidade. Magnitude e continuidade estão tudo juntos, certo? Certo. Corresponde a maior ou menor proximidade de grandes massas de água, além de exercem variação da umidade, interferem também a temperatura da região, em lugares que sofrem influência da temperatura,
influência, cadê? Da continentalidade, localizamos no interior do continente, distantes dos oceanos. Há uma variação maior da temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica. Certo. Evelyn, fala sobre um dos fatores aí, Evelyn, com exceção do que Sofia já falou. Sobre o que? Os fatores? Os fatores do clima. Sofia já falou em dois aí, maritimidade e continentalidade e altitude. Fale sobre outro. Professor, eu copiei, mas não respondi. Copiou, mas não respondeu. Tá vendo? Por isso que o Mesma Marconil coisa está que eu fiz. reclamando. Que vocês não estão respondendo. Davi fez um. Não, Levi. Levi fez algum, Levi. Professor, eu acho que isso aí foi quando meu celular estava quebrado, que já procurei aqui por todo o caderno. Eu parei naquela que começa com quais os gases que compõem a atmosfera. O Wendy, fala sobre um aí, Wendy. Mas eu acho que você não copiou essa, Levi, porque essa tarefa vem antes daí. Professor, que eu não tô achando, não. Não tá achando, perdeu todo livro aí. Eita, rapaz. Porque essa tarefa separou. Aí é a outra que o professor está perguntando. Fala sobre um aí, Evelyn. Como eu disse, professor, eu copiei, mas não respondi. Fez, mas não respondeu, né? Pelo jeito, só quem respondeu foi Sofia. Eu não respondi porque no dia minha internet estava ruim. Eu passei uma semana e poucos dias sem. Rapaz. Porque você não perde nenhuma aula, que eu me lembro. Quase todas as aulas você tá. Mas você deve ter feito como Evelyn. Copiou, mas não respondeu, né? Ou a internet caiu e não copiou, né? Não, professor, Ícaro, ele estava com problema na internet. Então ele ficou uma semana sem ir para as aulas, entendeu? Sei, sim. Mas que eu me lembro, quase todas as aulas eu vejo ele. Ele tá. Mas tá bom. Depois você responde. Ícaro e Evelyn, responda. Quem não respondeu, responda. Eduardo, respondeu algum? Eu copiei, professor, mas não respondi. Mesma coisa. Rapaz. Então, só Sofia respondeu. Então, diga a próxima aí, Sofia. A próxima é correntes marítimas. Fale sobre ela aí. São porções de águas extensas que fazem movimento de deslocamento nos oceanos. São movimentos pelas ações dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. As correntes marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento da massa de ar. Certo. Aí a próxima, Sofia. Massas de ar são grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros. Formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica. Suas características são quente, fria, úmida e seca. Dependerão das condições do ambiente em que se formam e por onde farão a sua trajetória. Existem 6 tipos de massas de ar. Oceânica é a massa de ar úmida, continental, seca, tropical e equatorial, quente, temperada e polar, frias. Não raro, muitas dessas massas se encontram durante seu deslocamento, havendo uma troca de calor e umidade entre elas. Certo. Agora é a latitude. Qual é a próxima? Latitude. Ela interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. Latitude próximas ao Equador recebem maiores quantidades de raios solares, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre. Consequentemente,
as temperaturas médias desses lugares próximos ao Equador serão maiores. E quanto mais afastado do Equador for o lugar, menores são as temperaturas. A latitude é o fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas, tropical, temperada e polar. Pronto. Aí. Então, esses são os fatores que vai determinar os tipos de clima, onde eles vão fazer um estudo de mais de um ano, sabendo temperatura, altitude, o que ocorre com o vento, para depois vai contribuir para cada tipo de clima, se vai ser quente ou frio. A altitude, as correntes, a maritimidade, as correntes frias, e vai atingir cada região. Ô, Sofia, nessas questões dos fatores do clima, tem outra ainda, né? Tem. Qual é a pergunta? É a última agora. Diga como é a pergunta. É latitude e altitude. Para falar sobre latitude e altitude. Altitude. É a mesma coisa que eu tinha colocado no... É isso que eu estou dizendo. É a mesma coisa que já de altitude, né? Altitude é de acordo com relação ao nível do mar, altitude. A latitude é de acordo com a linha do Equador, um ponto da Terra em relação à linha do Equador. E daí vai determinar, dar em graus e contribuir para isso. Agora eu pergunto para todos aí, todos os 10 que estão na sala, né? São 10 ou são 11? São 11 ou 10? Calma aí. 10, né? Na verdade são 8, porque conta com o senhor e Marconildo, são 8. Certo, pronto. Então são 9. 2 e 9, 11. Olhe, dos que estão aí na sala, a que eu passei quarta-feira, no dia 26, quem respondeu? Responderam tudo? A que eu falei sexta, quarta-feira. Como eu já disse, eu não estava porque minha internet morreu. Aqui eu copiei sexta, quarta, que a primeira questão diz: como podemos identificar o clima de um lugar? Todos responderam essas questões, que tem até 9. Todos os alunos aí responderam. Igor respondeu. E a gente responde ao professor o que é que está acontecendo. Quem responderam? Quem não respondeu? Quem respondeu? Deixa eu ver aqui. A da última tarefa de quarta-feira, né, professor? É. Professor, o senhor pode repetir a pergunta? A primeira pergunta diz: como podemos identificar o clima de um lugar? Olha, quem não respondeu, vai responder em casa para quarta-feira a gente corrigir de novo. Agora, não só é para a Sofia e Ícaro responder, não, e nem o Wender. É para todo mundo responder. A que eu passei hoje e a de quarta, viu? Tá. Eu achei, professor. Fiz. Respondeu? Então tá bom. Então, vamos almoçar. Pode almoçar e até quarta. Agora traga respondido. Viu? Tchau, gente. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Bom restinho de dia. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.